é Jonatas, no grupo fala sobre o passado do universo e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a teoria do Big Bang. Bem, a teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 por um cientista russo naturalizado estadunidense chamado George Gamow e um padre astrônomo chamado George Lemaitre. Bem, segundo eles, o universo havia sido criado entre 10 e 20 bilhões de anos atrás, após uma explosão cósmica. Essa explosão cósmica a que eles se referem é uma explosão cósmica que causa uma grande liberação de energia que acabou acarretando na criação do universo. Bem, hoje vamos falar da formação dos planetas. Tem a teoria que dizem que eles foram criados a partir de uma nebulosa solar, o gás da nuvem e também a poeira criada a partir da formação do Sol. A acreção também é outra teoria que diz que eles foram criados a partir de grãos de poeira. No sistema solar, os planetas possuem características próprias e também não emitem luz. Podem ser divididos entre planetas terúleos e grandes planetas. Os terúleos temos como representação a Terra e os grandes planetas temos como representação Júpiter. Bem, a diferença entre eles é que os grandes planetas possuem bem mais massa e a sua atmosfera é bem mais densa. Bem, eu vou falar um pouco sobre cientistas. Edwin Hubble, ele foi um importante astrônomo estadunidense que ele é responsável pela determinação de condição do afastamento de galáxias, consequentemente a expansão do universo. Bem, O Lemaitre, ele foi quem deu origem à teoria de criação do universo do Big Bang. Albert Einstein, ele foi uma das mentes mais brilhantes da ciência. E seu legado inclui a explicação do efeito fotoelétrico e a formulação da teoria de relatividade especial, geral e restrita. Vou falar um pouquinho sobre a expansão do universo. A expansão do universo sofreu uma grande evolução, porque ela começou apenas como uma especulação e foi sendo evoluída ao longo dos anos. Hubble é tido como um protagonista dessa história. Ele teve um papel fundamental ao mostrar que quanto maior for a distância de uma galáxia, maior vai ser a sua velocidade. Lemaitre também teve um papel fundamental para que tudo isso fosse esclarecido. E finalmente, a descoberta do universo em expansão acelerada e a misteriosa energia escura, que deixa até hoje os astrônomos e os físicos sem respostas satisfatórias. A teoria da expansão do universo também é um dos pilares que sustenta a teoria do Big Bang e que nos abre caminhos para muitas respostas que ainda precisam ser esclarecidas. Uma delas que foi que nosso universo foi criado há 14 bilhões de anos. E agora vocês vão ficar com o pessoal que vai falar sobre o presente. Oi, meu nome é Júlia. Eu já vim apresentar para vocês o presente do nosso universo. Desde nossa origem, nós sempre tivemos muita curiosidade sobre o nosso universo. Porém, sempre tivemos um estudo muito limitado. Mas, com o passar do tempo, Galileu Galilei, em 1609, criou seu primeiro telescópio, que, com o passar dos anos, com o passar da tecnologia, hoje em dia conseguimos criar as sondas espaciais, que são espaçonaves não tripuladas, que têm a missão de explorar lugares distantes do universo. Cada sonda é equipada com uma câmera, que tem a missão de capturar e registrar imagens de lugares e corpos distintos. Cada sonda foi requisitada para uma missão diferente, então elas foram separadas por nomes diferentes. Temos então as missões, as sondas de missão de ataque, de impacto e de observação. Lançado em 1990, o Hubble é um telescópio muito importante para nosso estudo atual da astronomia. Para entender a precisão da lente do telescópio, imagine uma bola de futebol a 51 km de distância à sua frente e você podendo ver detalhadamente. Ao longo desses anos, o Hubble capturou algumas imagens belíssimas, como a nebulosa que pertence à constelação de Sagitário e a galáxia elíptica que fica próxima da constelação Antlia. As estrelas nascem a partir de uma nebulosa. Antes de a gente continuar falando sobre as estrelas, primeiro vamos falar sobre as nebulosas, que é o que dá origem às estrelas. As nebulosas são compostas de gases, né? E esses gases são o gás hélio, a poeira espacial, hidrogênio e gases ionizados, que são de diferentes temperaturas, densidades
e pressões. Existem outras nebulosas que são classificadas pela sua temperatura, densidade, brilho. Temos duas nebulosas escuras. Essas nebulosas é opaca e pode ser vista contrastando com o brilho de objetos ao seu redor. As nebulosas de reflexão, elas obtêm a luz de outras fontes, apresentam tons de astral e são chamadas de nebulosas difusas. Continuando, elas se contraem e formam uma esfera, e ao se contrair, o gás se concentra lentamente e aquece milhões de graus, num processo violento que pode levar milhões de anos. Assim é formada uma protoestrela. E somente após atingir uma alta temperatura, tem início as reações nucleares das quais resultam as estrelas. As estrelas também possuem diferentes cores que também diferenciam no seu tamanho. São essas vermelhas, azuis, brancas e amarelas. Buraco negro é um lugar no espaço onde a gravidade puxa com tanta força que nem mesmo a luz consegue escapar. Qualquer elemento que chegue muito perto de um buraco negro, como uma estrela ou até mesmo um planeta, é esticado e comprimido em um processo conhecido como espaguetização. Existem 3 tipos de buracos negros: os estrelares, que são os tipos mais comuns e têm a massa de até 20 vezes maior do que a do nosso Sol; os supermassivos, que têm a massa correspondente a mais de 1 milhão de sóis. Cientistas encontraram provas em que toda a grande galáxia contém um buraco negro supermassivo no centro. Há um supermassivo no centro da Via Láctea, chamado Sagitários. E o terceiro, e o último, os miniaturas, que são tão pequenos quanto um átomo. Se formaram quando o universo começou. Apesar do seu tamanho, eles podem conter a massa de uma grande montanha. Continuando a nossa explicação, aqui representamos um buraco negro. No meio temos uma grande massa poderosa e densa, que em volta temos o campo gravitacional que atrai todos os corpos em volta, distorcendo até a luz. Me chamo Emily, e neste breve tempo contarei a ti, juntamente aos meus colegas, sobre o universo e seu provável futuro. Primeiramente, o que é o universo? De acordo com a sua definição de dicionário, é o conjunto de todas as coisas que existem. Correto. Este responde ao espaço, tempo e todos os tipos de matéria existentes. Estudiosos dizem acreditar que o evento ocorrido para a origem do universo é infinito e está em constante expansão. A humanidade não conhece a grande parte desta amplitude, porém, temos conhecimentos de diversos planetas, cometas, estrelas, galáxias e ainda há uma grande lista pela frente. Por incrível que pareça, ainda é pouco para o tanto de descobertas que podem ser feitas pela raça humana. Os prováveis avanços serão citados aqui. Exemplos destes são as tecnologias futurísticas, as dobras espaciais, possíveis viagens, vida em Marte e teorias do futuro do universo que conhecemos. E aí, se interessou? Então siga conosco para o primeiro tópico, tripulante do futuro. Meu nome é Maria Eduarda Gonçalves e eu vou falar sobre as tecnologias futurísticas espaciais. Os avanços tecnológicos já permitiram da gente saltar de satélites de telecomunicação para missões com o objetivo de proporcionar turismo espacial e a ocupação de Marte. Hoje em dia, empresas privadas estão desenvolvendo tecnologias para que tenha sobrevivência fora da Terra. Uma dessas empresas é a SpaceX, que pretende levar pessoas para Marte em 2024. Além dela, tem outras empresas que se preparam para levar turistas além da órbita do nosso planeta. Agora eu vou falar sobre algumas tecnologias. O M-Drive. O M-Drive seria uma possível solução para tornar foguetes mais leves, potentes e ecológicos. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Através de impulsos para bombear micro-ondas dentro de um cone de metal, as ondas se rebateriam nas paredes exercendo força suficiente para movimentar o objeto. Em 2015, a NASA realizou um teste inicial em que, teoricamente, a máquina teria funcionado. Entretanto, o impulso observado no experimento é tão pequeno que foram necessários mais testes para entender se o movimento foi de fato gerado pela engenharia da máquina. O M-Drive será um método de viagem espacial que pode facilitar a chegada a Marte em 10 semanas. Hoje leva no mínimo 6 meses. Lixo espacial. Quanto mais acesso temos à órbita terrestre, maior é o acúmulo de lixo no espaço. Uma colisão entre um lixo espacial e um satélite, por exemplo, pode afetar a comunicação e a mobilidade aqui na Terra.
Então, empresas trouxeram uma iniciativa para melhorar a produção de materiais e descartes das espaçonaves. Foi desenvolvida uma impressora 3D para que astronautas criem e imprimam materiais em plásticos necessários em órbita. Assim, ao invés de levar uma quantidade desnecessária de diferentes suprimentos, é possível criar e reciclar os mesmos através desse sistema. Ainda, uma das inovações está na utilização da urina como matéria-prima para produzir esse plástico. Futuro colisor circular. O FCC. Ele é um acelerador de partículas maior que o LHC. Seu tamanho é de uma circunferência de 100 km. O projeto vai iniciar promovendo a colisão de elétrons com posítrons e, na etapa seguinte, prevê a colisão entre prótons e elétrons. E os estágios 1 e 2 lançariam as bases para possibilitar a colisão entre prótons com uma força 10 vezes maior do que é usada hoje pelo LHC. O FCC ele também vai ser usado para estudo da chamada matéria escura. Dobra espacial. O conceito do dobra espacial não é novo. Já ouvimos falar sobre ela em obras de ficção científica como a Star Trek. Em 1994, o físico Miguel Alcubierre propôs uma tecnologia que permitiria criar tipo uma bolha no espaço-tempo. Essa bolha poderia criar uma espécie de ponte entre dois pontos do espaço. As massas de imensa grandeza, elas conseguem naturalmente deformar o espaço-tempo. É o que a ciência chama de poço gravitacional. Alcubierre sugeriu que seria possível dobrar o tecido do universo de tal maneira que a nave, confortavelmente instalada em uma bolha, escorregaria à frente, avançando pelo espaço, sem na verdade sair do lugar. O problema é que o motor teria que ser construído com matéria exótica, gerando energia negativa. Ambas só existem na teoria. Os físicos Bobek e Martiri sugeriram um modelo de uma nave em forma de disco feito de matéria comum, que deslizaria empurrado pela inércia, depois de atingir determinada velocidade. Mas o problema é que esse protótipo teria que ser feito de materiais com densidades inalcançáveis pela tecnologia atual. Escudo inflável térmico. A NASA está criando um escudo inflável térmico que permite pousar qualquer espaçonave em um planeta que tenha atmosfera. Assim, o escudo iria se expandir e inflar antes de chegar à atmosfera, para que a tripulação e cargas possam pousar com segurança. Me chamo Maria Eduarda e irei relatar o motivo pelo qual ainda nós não fomos para Marte. Como sabemos, Marte é um dos planetas mais próximos da Terra. Então surgiu como uma óbvia opção para uma viagem tripulada, mas o custo alto e as dificuldades técnicas impediram a continuidade da missão no século XX. Mas o que falta para a humanidade pisar no planeta vizinho pela primeira vez? Há de fato projetos sólidos para chegarmos lá, como a SpaceX, e é quem tem os planos mais arrojados para visitar e colonizar Marte. A ideia é pisar no planeta em 2024, usando naves como a Starship. A NASA tem um cronograma um pouco mais folgado para isso. Chega lá em 2034. Porém, a agência já afirmou que os problemas técnicos são gigantescos. Esses são os 6 principais motivos pelo qual nós ainda não pisamos em solo marciano. O primeiro é o dinheiro. A NASA precisa economizar, já que não tem mais o mesmo poder de antes. Atualmente, o orçamento da agência norte-americana é de menos de 1%, cerca de 20 bilhões de dólares, do orçamento federal nos Estados Unidos, e o custo estimado de uma viagem tripulada ao planeta passa facilmente dos 100 bilhões de dólares, podendo chegar até 500 bilhões. O segundo é o combustível. A ciência ainda precisa aperfeiçoar a ideia de como voltar para a Terra. Não é possível levar um tanque de combustível acoplado ao foguete por causa do peso. Então, sobraram 2 opções. A primeira é mandá-lo antes em outra nave, e a segunda, mais complexa, é produzi-lo em solo marciano. O próximo é a energia. Uma viagem a Marte não é um bate-volta da praia. Afinal, com tanto esforço para realizar uma missão dessa magnitude, precisamos ir além de somente fincar uma bandeira no planeta vermelho e voltar para casa. Especialistas indicam a necessidade de permanecer por lá por algumas semanas para o estudo. Logo, há a necessidade de produzir energia, conseguirmos fazer todas as pesquisas, e a energia solar não poderia ser usada da mesma maneira para as missões tripuladas. A opção mais trabalhada é a da energia nuclear. O próximo é o tempo de viagem e distância. São quase 1000 dias de viagem,
tanto tempo viajando fora do nosso planeta em um território desconhecido e incerto pode trazer sérios problemas relacionados à saúde mental, como estresse, depressão, ansiedade e outras condições. Astronautas são treinados exaustivamente para sentir menos esses efeitos, mas nunca foi feita uma missão dessa magnitude. O próximo, doenças. A radiação, câncer, demência, visão prejudicada. Longe da Terra, a radiação solar pode causar sérios problemas, mesmo em um curto período. Uma viagem só de ida, cerca de 9 meses para Marte, pode expor uma pessoa a 15 vezes mais radiação do que é permitido para uma pessoa que trabalha numa usina nuclear. Como criar uma proteção que impeça tanta exposição à radiação? É isso que os cientistas tentam responder. Próximo e último, tecnologia. Os principais empecilhos tecnológicos estão relacionados à volta para a Terra. Mesmo com a proporção facilitada pela gravidade menor em Marte, 38% da gravidade da Terra, ainda seriam necessários cerca de 33 toneladas de combustível para voltar à Terra. Pesquisas precisam ser feitas para aperfeiçoar os materiais disponíveis, que ainda não são capazes de resistir às temperaturas estimadas durante a reentrada. Por esses motivos, ainda não podemos fazer uma viagem tripulada a Marte. Nós não saberíamos ao certo se seria seguro o suficiente para viajar sobre o nosso cosmos. Como finalização das informações que trouxemos hoje, venho apresentar possíveis desfechos do universo baseado em teorias, iniciando-se pelo Big Slurp, que é a teoria que surgiu há pouco tempo, logo após o desenvolvimento do conhecimento sobre o bóson de Higgs. O bóson é uma partícula responsável por conceder massa à matéria. O fato dessa partícula conferir massa ao nosso universo faz com que ele exista de maneira instável. Devido a isso, no caso de nosso universo entrar em contato com um universo alternativo, com um estado de energia diferente, um evento de destruição seria desencadeado e o nosso universo seria completamente sugado. O Big Rip foi criado por volta dos anos 2000. Ele fala de um desastre ligado diretamente à expansão do universo. O Big Crunch basicamente se resume ao Big Bang reverso. Neste caso, ao invés de tudo explodir e se expandir, aconteceria o contrário. Uma explosão iria fazer com que tudo se contraísse ao mesmo ponto, assim acabando com tudo. O Big Freeze é o congelamento total do universo, seguido de uma escuridão eterna, pois todas as fontes de calor seriam extinguidas.